Solo Leveling finalmente voltou, mas precisamos conversar um pouquinho sobre essa falta de aceitação nessa volta. Porque, parece que o episódio 8 foi muito chato pra muita gente. Por que será, né? Será que foi falta de entender o que rolou ou que simplesmente a adaptação realmente decepcionou agora com cenas extras que não precisavam ser colocadas? Bom, galera, tem vários fatores para isso ter acontecido e hoje eu vou comentar sobre cada um desses fatores. A gente vai fazer aquela análise geral do episódio, falar sobre o que foi cortado com relação à novel e o anime e também falar sobre essas cenas polêmicas extras aí. E a minha opinião no final das contas, né? Então não perde tempo, fica comigo até o final aqui pra gente acompanhar isso tudo junto, hein? Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. Galera, não é raro um anime simplesmente separar ali, fazer alterações do material original, do que eles estão adaptando e tal. Principalmente a gente vê muito isso aqui no canal, falo muito sobre isso, né? Adaptações de light novel para um anime geralmente não são muito legais. Inclusive é raro a gente ver sendo feito em algumas ocasiões assim, de forma incrível, como é o propósito que está acontecendo em Solo Leveling. Tem de alguma forma eles conseguem fazer essas coisas assim incríveis, né? Mudanças que até tranquilizam a gente a assistir, que estão melhorando muito a série. Inclusive dá pra gente dizer que Solo Leveling tá tendo uma adaptação merecedora, como muitos poucos detalhes sendo colocados nos personagens secundários do manhwa e da novel, eles estão de fato adicionando esses detalhes aí no anime. Inclusive na época que saiu a novel, que saiu o manhwa, a galera reclamou bastante desses personagens secundários não terem um tanto destaque assim. E agora tem gente reclamando que tá tendo destaque até demais, tá ligado? Só que o episódio 8 é o que a gente pode dizer, cara, teve metade do tempo de execução dedicado a esses caras. Não só isso, eu acho que o grande problema desse episódio 8 foi dar corpo aos personagens que a gente não vai ver por muito mais tempo, muito mais tarde, né? Mas também desenvolver a história por trás do Sung Jin-woo e a jornada simples dele para tornar-se um cara muito mais forte. E essa parte da história foi tecnicamente um meio para poder preencher o episódio e acelerar as coisas que vieram muito mais lentas nessa volta. Quando enriquece a história, eu confesso pra vocês que assim, uma coisa que forneça valor real da história, eu não tenho problema nenhum. Tipo, zero problema com essas cenas que desviam do original, sendo que são pra agregar e pra explicar mais coisas. Mas de qualquer maneira, o episódio 8 tá um tanto quanto frustrante, galera. Ele adaptou os capítulos 27 e 28 do manhwa e o capítulo 29 a 31 da web novel também. E como a gente pode ver aí, né, pela cobertura do capítulo, é bem claro que não tem muito progresso, não teve muita evolução na história principal. Em vez disso, ele foi preenchido com as cenas da Cha-Rain correndo lá, né, fazendo a musculação e ampliando ainda, incluindo alguns aumentos de desenvolvimento de personagens secundários e a partir disso, incluindo a construção do mundo, guildas e a influência da sociedade, que eu acredito ser um dos pontos mais importantes no geral para Solo Leveling. Por isso, muita gente talvez não tenha entendido essa mensagem que foi passada pra gente. Então, eu não vou mergulhar muito a fundo no significado dessas coisas de guilda agora, mas se você quiser, a gente pode trazer um vídeo explicando a guilda por completo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Pra começar a história desde o início, cara, mesmo que o episódio 7 tenha deixado a gente bem no final da luta com o Cerberus, foi uma batalha incrível, uma batalha árdua que recompensou o Jin-woo com 4 níveis, 3 presas de Cerberus e também um colar de Cerberus, pelo qual as presas que ele ganhou foram medidas cada um pelos valores de 150 mil de ouro, né, por peça, e o colar forneceu a ele um aumento de estatísticas de 20 para ambos, a agilidade e também a sense dele lá, né. O Jin não tem certeza se isso era algo ou não que funcionaria pra ele, já que realmente ele não queria ter que brigar com uma coleira de cachorro maluca no pescoço. Se bem que pra alguns seria um acessório um tanto quanto interessante, né? Imagina, o teu personagem... É porque ali ele meio que mescla com a vida real, mas se o teu personagem usasse uma parada dessa, eu seria um cara que criaria um personagem no jogo que usaria esse tipo de coleira, ainda mais porque, pô, mostraria que você venceu Cerberus. Mas enfim, felizmente esse item, quando foi colocado pelo Jin-woo, ele desapareceu, né, quando ele foi equipado, o que significa que ele poderia manter esse item 100% do tempo ligado, porque a gente já comentou disso aqui no outro vídeo, o Jin-woo tem a possibilidade de todo item que seja equipado nele, ele não fica à mostra, tá? Só aumenta as estatísticas, mas desaparece. É um item sólido que deixou ele com as estatísticas bem mais altas do que antes. Ainda assim, não foi suficiente com essas estatísticas altas para poder lidar com a masmorra, então ele sairia disso daí e foi procurar por outros métodos para poder subir de nível, fazer o nivelamento dele, especificamente os ataques de classificação mais alta, que o Jinro tinha oferecido para ele. Se você se lembra, lá no último episódio, foi uma oferta que ele acabou aceitando. A primeira vez que o Jinro veio até ele tinha percebido que poderia matar 2 coelhos numa cajadada só, e decidiu se juntar ao Jinro sobre a condição de que esses ataques daí fossem feitos sozinhos, só eles dois.
Simplesmente o Jinwoo ficaria mais rico, mais forte e manteria o poder dele em segredo. Pô, que a coisa melhor? Fora isso, ele ia estar ganhando e o Jinho, em troca, seria o caçador de rank D que liderava ataques de classificação mais alta sem uma única vítima. Ninguém ia morrer nos ataques dele, porque só iam ter eles dois e o Jinho ia matar todo mundo. Foi uma situação em que todos sairiam ganhando. As duas partes iam ganhar exatamente o que elas queriam. Então isso foi algo que o Jinho estava ativamente trabalhando para conseguir. E enquanto ele estava perto de montar uma equipe de classificação ali falsa, né, que era a equipe que ele ia criar, ainda não tinha sido feito o negócio. Isso acabou fazendo com que o Jinwoo tivesse que esperar um pouquinho. Era hora então dele sentir que ele estava sendo desperdiçado, né? Não estava upando, já que cada momento que ele passava ele queria gastar o upando de nível dele e agora ele não estava fazendo nada. E isso levou ele a verificar constantemente todos os fóruns dos caçadores, só que não tinha um único grupo que estava procurando por um caçador do nível dele, né? Que tinha para aceitar. O fato de que ele simplesmente não conseguia subir de nível agora era um problema. Ele tinha ficado tão incrivelmente absorto por isso, que é pensando só nessa parada, que ele simplesmente nem percebeu que ele estava negligenciando algumas tarefas ultimamente. Então, quando ele foi para a geladeira dele de casa, ele viu que estava vazia e percebeu que provavelmente era um bom momento para ele ir fazer compras lá no supermercado. O cenário, inclusive, pelo qual ele se reuniu com o Sr. Song lá, é um pouco diferente, cara. O que aconteceu no anime é que eles se encontraram literalmente no caminho lá pro portão. Só que na novel, esse foi um encontro muito mais casual, um caminho guiado pelo destino, tá ligado? E o Sr. Song definitivamente visitaria, né, ele se tivesse conseguido entrar em contato com ele de alguma forma. Só que o que aconteceu? Acontece que a associação, ela manteve o incidente da masmorra dupla privado, ela não liberou isso pra todo mundo. Nem ele, nem a Johei tinham como entrar em contato com o Jinwoo, até porque eles nem conseguiriam ligar o celular dele, porque justamente o celular não tinha sido substituído, pô. Ele perdeu o celular lá dentro da masmorra e não tinha ganhado um novo. Só que esse foi um método principal pela qual a associação entrava em contato com os caçadores, através do telefone. Na verdade, através do telefone celular ou do telefone residencial, né? Era assim que eles descobriram sobre os ataques da associação. Ou seja, o Jinwoo tava meio ferrado, né? Porque a menos que ele estivesse em casa para poder monitorar cada chamada existente, tinha uma chance dele perder algum ataque que aparecesse, já que esse era o único método que ele tinha para ouvir sobre os ataques. Na verdade, ele tinha realmente perdido até um ataque que aconteceu há algumas semanas atrás, porque a associação ligou para ele enquanto eles saíam com o grupo do Wang lá, e foi aquele portão específico por onde a Johei tinha passado. Então, cara, ao que parece, apesar da Johei ter falado que ela ia se aposentar e tal, depois dela sofrer aquele negócio todo, ela ainda fez parte dos ataques da associação, mas isso o quê? Na esperança de um dia encontrar o Jinwoo. Ela estava disposta a superar o medo justamente para que ela pudesse ver o Jinwoo novamente. Agora, o Sr. Song e o Jinwoo continuaram conversando a partir dali, só que com os olhos curiosos ali, constantemente olhando para eles, né, os dois decidiram mudar para um outro lugar um pouco diferente, um pouco mais privado. Só que a curiosidade foi aqui, porque só o ato de caminhar, tipo, um passo ali foi o suficiente para fazer o Sr. Song sentir algo totalmente diferente no Jinwoo. Os passos dele eram iluminados, a presença dele foi minimizada, tanto que, apesar do Jinwoo estar literalmente do lado do Sr. Song, ele sentia dificuldades para poder detectar a presença do Jinwoo lá. E ele sentiu que, se os dois brigassem naquele momento, nada que ele pudesse fazer ia chegar perto de tocar o Jinwoo. Foi uma sensação muito absurda, tá ligado? Já que ele era um rank C e o Jinwoo era só um rank E. Esse pensamento passou muito rápido pela mente do Sr. Song. E já que o que estava acontecendo ali realmente ele queria fazer agora era simplesmente agradecer ao Jinwoo, ele foi lá e mostrou a gratidão. Ele era realmente grato por tê-lo salvado, né? Cada palavra de gratidão que ele tinha foi falada ali com a maior sinceridade, saindo do fundo do coração. Nunca, inclusive, era esperado que esse espetáculo acontecesse. Só que quando aconteceu, ele surpreendentemente não se sentiu mal a respeito disso. Na verdade, ele se sentiu até um pouco orgulhoso, né, por receber esse negócio. Ficou satisfeito que as suas ações heróicas estavam finalmente sendo reconhecidas por alguém. Pô, o Jinwoo estava trabalhando duro para isso por muito tempo. Foi quando ele sugeriu até o Sr. Song para poder levantar a cabeça. Falou para ele, não fica assim não. Nesse momento que o Sr. Song recebeu uma ligação no celular dele de caçador. E aí ele se afastou. Só que ao mesmo tempo ele não tentou esconder essa conversa não. A palavra, que tudo que estava falando ali, dava pro Jinwoo ouvir. E ele começou a ver, né, devido a todas as estatísticas de sentido aprimorado dele, que o que aconteceu, mesmo que o Sr. Song estivesse tentando proteger o Jinwoo de mais perigos de portais de classificação S ou coisas do tipo, não era uma oportunidade que o Jinwoo deixaria passar. Agora ele estava muito mais forte já.
Além disso, se o Sr. Song estava recebendo uma ligação da associação, isso significa que definitivamente o Jin-Woo também deveria ter recebido. Só que ele não estava em casa para atender, né? Ele não tinha celular. Então era de reconhecimento geral que a associação chamava todos os caçadores próximos quando uma invasão estava acontecendo. Assim que o Sr. Song percebeu que o Jin-Woo tinha ouvido tudo, ele não tinha o direito de negar a participação do Jin-Woo da parada, desse ataque, de tirar ele de lá. Então o Jin-Woo tinha tanto direito de ataque quanto qualquer outro que tinha recebido essa convocação da associação mais uma vez. Se ele perdesse, ele perderia a licença dele, inclusive como caçador permanentemente. E era a razão de que ignorar a associação 3 vezes resultaria na expulsão, uma penalidade que o Jin-Woo já tinha arriscado enfrentar mais de uma vez antes. Isso porque quando ele recebia ferimentos graves de ataques, ele sempre desligava o telefone depois, ficava com medo de ir para um próximo, né, uma outra dungeon, porque ele não podia se dar o luxo de simplesmente perder a licença dele. Mesmo que ele sempre cedesse no final das contas e acabasse aceitando a ligação de qualquer maneira. Mesmo que o ataque estivesse acontecendo, ele não tivesse fisicamente ou mentalmente preparado. Ele acabava se rendendo a isso. Agora, esse portal aí, ele tá bem no meio de uma área residencial, só que ainda assim nenhum único indivíduo civil viu aquilo ali, né? Tava ali. Por quê? Porque do medo que poderia potencialmente surgir dali de dentro. O que eu quero dizer é o seguinte: o portal feito pela associação, que estava simplesmente à beira de uma ruptura na masmorra, era outros 500 do que um portal que tivesse sido criado agora, né? Aquele que estava aberto há quase uma semana, basicamente, que era o que estava acontecendo, estava num tempo que precisava ser fechado muito rápido. Se o portal fosse só um que recentemente abriu, tipo, abriu agora, pô, com certeza ia ter uma multidão ali, todo mundo filmando, tirando foto e tal. Lógico que geral ia querer dar uma olhada, porque é curiosidade, igual formiga, todo mundo se junta ali pra ver. Quando uma acha um negocinho diferente, tá todo mundo lá. E aí é onde os monstros poderiam surgir de qualquer momento. No entanto, todos os civis foram mantidos longe daquela área só pelo caso de acontecer dos monstros surgirem porque o portal era mais velho, o que facilitou muito o trabalho da polícia, já que isolar a área era simplesmente uma questão de criar uma barreira ao redor dela. E se você está se perguntando por que eram necessários prisioneiros para ajudar nesse portal aí, a resposta simples é o seguinte: muitos dos caçadores acabaram morrendo recentemente. O incidente lá da masmorra dupla, o resultado foram de 11 mortos lá dentro. Eles não tinham mais caçadores o suficiente da associação local para poder formar um grupo de classificação autossuficiente completo, especialmente não uma que pudesse lidar com as masmorras de classificação lá. Felizmente, galera, um membro aí, caçador de vigilância de rank B, estaria lá para se juntar a eles também. Só que algo sobre esse grupo aí como um todo parecia muito estranho pro Jin-Woo. Ele viu que tinha uma sensação intensa de matar vindo de lá, né, que podia ser sentido da direção do Kang ou dos outros prisioneiros. Não estava claro quem era ou onde exatamente que estava vindo isso daí. Só que a aura era definitivamente suficiente para fazer o Jin-Woo sugerir evitar esse ataque. Ele sabia imediatamente que algo estava errado nessa parada. Com tudo isso, teve um momento em que o Sr. Kim até tentou falar com ele e tal, mas assim que ele percebeu que o Sang evitava falar, né, tentar qualquer coisa ali, ele foi imediatamente evitado. E o olhar que ele recebeu acabou cobrindo o cara de arrepios, né, encheu o Kim de calafrios. Não foi culpa do Kim, né, por querer evitar a conversa e tal, porque a sensação que ele teve foi completamente intencional, tá ligado? O Kim percebeu que ele tinha aplicado um pouco da intenção de matar no olhar, e isso foi o suficiente para ele perceber e ele não queria ser incomodado. Isso deixou o cara cheio de arrependimento por conta do que ele fez no passado, simplesmente ter abandonado todo mundo dentro da masmorra dupla. Aqui no manhwa, a circunstância do Jin-Woo encontrar a Ju-Hee também foi diferente nessa hora. Ao contrário do anime, essa foi literalmente a primeira vez que a Ju-Hee viu o Jin-Woo desde o incidente. Ela estava procurando por ele desde que aconteceu aquele negócio todo, mas como eu falei antes, ela não conseguia encontrar, meio que chegar até ele era meio difícil porque ele não tinha telefone. Isso tornou o reencontro muito mais emocionante no manhwa, destacando mais esse encontro e trazendo também o arrependimento tanto dela quanto do Sr. Song lá de terem abandonado o Jin-Woo no passado, dentro da masmorra dupla. Agora, voltando para a cena do Sr. Song, ele estava na segunda-feira, a pessoa que ele estava treinando, na verdade, era um caçador de classificação S, só que a gente não conseguiu ver o rosto desse cara. No entanto, eu acho que é importante saber que isso aí enfatiza o quão habilidoso o Sr. Sang é. Literalmente porque ser treinado por ele deveria ser suficiente para mostrar a sua habilidade. Infelizmente, nada disso é útil numa masmorra específica, já que, pô, sem força aprimorada para lutar fisicamente, né, com as bestas mágicas, tu lutar com uma espada literalmente não vai servir de nada. Isso já foi prova pra gente. Isso levou o Song a se perguntar o que seria melhor. Se seria um mestre espadachim desperto como um caçador do tipo mago ou algo do tipo. Ele estava meio que questionando a existência dele. Ele contemplou essa pergunta por várias e várias vezes.
mas nunca encontrou uma resposta clara para ele. Então ele sempre acreditou que talvez houvesse uma razão pela qual ele despertou dessa forma. Talvez tenha sido o destino, assim como se reunir com todos os sobreviventes naquele momento foi o destino. Essa era basicamente o tema da contemplação dele no anime. Só que eu acho importante enfatizar que ele é tão habilidoso que até mesmo os caçadores de Rank S querem treinar junto com ele. Então o cara é veterano, é brabo, tá ligado? Agora é isso, todo o conteúdo cortado do manhwa e do romance foi basicamente esse. Só que, reservando um momentinho pra gente falar brevemente das cenas extras que rolaram, bom, a primeira que a gente comentou que foi a cena extra com a Cha-Rain, cara, ela tava principalmente fervorosa lá, correndo e tal, toda determinada. Isso aí destaca um ponto específico, os passos que o pai do Jinro estavam dando pra começar a formação da sua própria guilda. Exatamente, e a cena do carro foi puramente uma exposição, só que funciona muito bem pra resumir o propósito das guildas e o quão importante essas guildas são. A cena do Kim também destacou por que ele ainda faz os ataques, tá lá a família dele, o filho dele. A da Jorê começou a ser exibida posteriormente porque foi tipo um trauma que ela passou, do qual ela estava lidando até então. Ela definitivamente não gosta de continuar esses ataques, só que a capacidade de curar dela faz com que ela seja colocada lá em cima, pô, como Rank B, e ela se sente na responsabilidade moral de continuar fazendo esses ataques para poder curar os outros, porque não tem tantos curandeiros assim também. E a gente combinando isso com o fato de ver o Sun Jin-woo continuar treinando apesar de ser um Rank E, essa imagem aí é o que tem ajudado ela a se manter lá em cima, melhorar também constantemente. Porque a gente sabe que ela sempre foi uma pessoa que corria meio que atrás do Jin-woo, sempre quis proteger ele. E também tivemos outra cena, a cena do Baek, do Choi lá, né? É realmente muito interessante essa cena, porque mesmo que seja só um pequeno argumento, uma parada bem superficial, os comentários do Choi sobre a entrevista dá uma ideia específica de quem eles realmente são. Como quem, por exemplo, ele não se identifica como um talentoso caçador de grande caráter dedicado ao trabalho. Não, dá pra gente ver que o Choi, na verdade, ele é um mestre de guilda muito astuto, legal, mas focado bastante, principalmente sobre o aspecto de negócios e crescimento. Enquanto o Baek, ele é diferente. Ele é mais um mestre da guilda, usando a posição dele para propósitos mais nobres. E o resto se baseia basicamente em Jeju, em todos os fracassos, nas taxas de fracasso ao longo dos anos atrás, que na minha opinião, na verdade, foi muito bem colocado até então, tá? Todas essas cenas foram completamente válidas. Talvez, faltando o entendimento de algumas pessoas, ficou tipo assim, um episódio meio chato, né? Mas eu acho que todo anime também tem episódios chatos, porque se a gente fosse focar só na história do Jin-woo, que é, né, a principal, basicamente tudo se tornaria fechado. E de acordo com as críticas que o manhwa teve, eles simplesmente começaram a aderir isso no anime desde o segundo, terceiro episódio até então. Olha, eles podem não aparecer diretamente no manhwa, ou focar ainda mais em tudo, né? No caso, focar só no Jin-woo. Só que isso tudo que eles colocaram basicamente constrói a história geral. E em geral, pra mim, cara, essa adição, essa construção de mundo é sempre bem-vinda. Mais informação é melhor pra gente. Agora, isso pode não ser o que você pensa. Até porque foi algo que eu falei, deixou muita gente bolada, discutindo sobre esse caso. E o que me frustra, que me deixa chateado é ver isso, né? Parece que o pessoal tá reclamando muito às vezes de, por exemplo, se você reclama porque tem de menos, tá reclamando. Se reclama porque tem de mais, tá reclamando, tá ligado? Tem que ser bem colocado no meio termo. Mas a gente tem que encarar os dois lados. Eu acredito que, independente do que seja, o anime e a história estão sendo muito bons, né? As cenas que foram colocadas valeram. Não quer dizer que foram as melhores colocadas? Não, mas valeram pra alguma coisa. E é o que eu falo. Eu concordo que poderia ter andado mais, por exemplo, se essas cenas fossem divididas, digamos assim. Não precisava chegar e tacar tudo nesse mesmo episódio, mas construir ao longo dos episódios essas cenas, porque a história fluiria melhor. Eu acho que foi a questão de adaptação. Como eu disse lá no início do vídeo, o episódio 8 não andou muito com a história. Aliás, ele não andou, a história ficou parada. E pra muitos eles podem ter considerado o episódio chato. Também gera um certo medo por conta da adaptação, cara. Porque, olha só, sendo do jeito que tá, a gente pode ser, né, ficar pensando que o Solo Leveling termine muito antes do que a gente esperava que ele terminasse. O anime termina mais cedo essa primeira parte da primeira temporada. Ou que ele seja muito rushado para terminar no momento certo que ele teria que terminar. E sinceramente, se fosse rushado, aí, meu irmão, é atirar no próprio pé. Ia dar muito ruim nessa história. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Então, vamos fazer até uma coisa nova, uma coisa diferente. Deixe nos comentários a sua opinião, obviamente, e também a nota que você achou desse episódio, pra gente poder classificar eles juntos aqui. E eu solto na comunidade a classificação pra vocês, né? Então comenta aí de 0 a 10 o que você achou pra gente saber. Tamo junto demais. E é claro, se você quiser saber sobre Solo Leveling, muito mais,
continua acompanhando essa história aqui no canal, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você não vai perder nada. Aqui a história não para e eu sei que você também não pode parar de acompanhar isso aí. Valeu demais, família, por tudo. Aquele forte abraço. Tamo junto sempre e até a próxima. Valeu!